O Reino Unido registrou mais de 100 episódios de xenofobia após a votação pela saída da União Europeia, uma onda de ataques racistas, insultos e crimes de ódio contra imigrantes. Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a desistir da sua vida em um lugar onde ela tem casa, profissão, amigos, para tentar a vida em um lugar onde ela não tem perspectiva nenhuma, onde muitas vezes ela não conhece nem o idioma? Nós estamos falando das guerras, conflitos armados e perseguições que fazem com que uma pessoa a cada 24 minutos peça asilo. Essas pessoas, além da fronteira física, elas precisam ultrapassar outras fronteiras, como por exemplo a do preconceito. Algumas cidades preferem pagar multa ao invés de receber os refugiados. Outras, entretanto, criam soluções para essa crise que na verdade é de solidariedade. Já não está na hora de nós pensarmos em um mundo sem muros? No programa de hoje nós vamos debater sobre a crise das fronteiras. Fica com a gente! Olá, eu sou a Renata e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje nós vamos fazer uma análise sobre a crise das fronteiras e como construir um mundo sem muros. E justamente no programa de hoje nós estamos com convidados ilustres de fora que vieram para o Fórum Mundial Social das Migrações. Estamos aqui com a Giovana, da Base Arms, e com o Tomás, do Movimento Humanista do Chile, e com o Gunther, da Presença. Então, como diz a regra do nosso programa, cada um dos convidados tem 1 minuto para se apresentar. Vamos começar com a Giovana. Obrigada, Renata. Meu nome é Giovana Moya, sou imigrante, sou boliviana, sou parte do coletivo de mulheres imigrantes, equipe de Base Arms, Convergência das Culturas. Quer falar mais? Nosso coletivo é parte de um frente de mulheres imigrantes que existe aqui em São Paulo, né, que aglutina vários coletivos e mulheres autônomas, imigrantes e refugiadas também. E também somos parte do Frente Independente de Imigrantes e Refugiados, onde estão congregados movimentos como o GRIST, né, que é dos grupos de refugiados imigrantes sem teto. Tem o MUPAT também, Movimento Palestina Livre, Visto Permanente, e outros coletivos mais que se vão sumando para ter uma articulação política e posicionar-nos na cidade de São Paulo frente a essa construção e acesso a políticas públicas que se tem. Seguindo a ordem alfabética. Eu faço parte do Presença, que é uma agência de notícias internacional sobre paz e não violência. E sobre o tema de hoje, né, acho que agora o grande ato dessa semana é o Fórum Social Mundial das Migrações, que a gente está participando. E vamos ter alguns convidados aí abrindo o fórum, como o Tomás, chegou hoje, veio direto do aeroporto para cá. Na abertura vai ter o Mujica também, né, no dia anterior. E vai ter uma série de atividades e tal. E, bom, sobre o tema das migrações, uma coisa que parece meio óbvia, mas é importante sempre pautar, né? Que além da questão econômica, que muitos migram pela questão econômica, alguns migram por questão afetiva, né? Porque se casam, porque tem planos de estudar fora, ou esse tipo de coisa. O grande parte, pelo menos dos refugiados que migram, é por causa das guerras. E isso que parece tão óbvio, é legal frisar bastante, porque não é tão óbvio. Gracias. Comienzo pidiendo disculpas porque yo no hablo portugués, así que espero que me entiendan. Mi nombre es Tomás Hirsch, soy de Chile, he estado toda la vida vinculado con el movimiento humanista, he sido parte del movimiento humanista desde muy joven y he desarrollado mi actividad fuertemente en el campo político. Fui candidato presidencial en Chile y actualmente soy uno de los voceros del humanismo en América Latina. En ese rol de vocero me ha tocado conocer la realidad de los migrantes, no solo en América Latina, sino que en el mundo entero. Durante la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que realizamos el año 2010, vimos cómo una parte importante de las poblaciones de los países son migrantes y que están sufriendo distintas formas de discriminación, de violencia, y la gran mayoría de ellos han emigrado o por motivos económicos o por motivos de guerra,
con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Y esa esperanza muchas veces queda convertida en añoranza, en intentar rescatar o mantener los elementos de la propia cultura, los vínculos familiares, los lazos, que muchas veces se van lamentablemente perdiendo. Creo que este foro que se va a realizar en Sao Paulo, es de la máxima importancia. Hoy día hay 250 millones de seres humanos que son migrantes y creo que es un tema que se lo invisibiliza. Quizás ahora con lo que ha pasado en Europa, con Siria, con las muertes de cada día en el mar Mediterráneo, el tema ha vuelto a tomar relevancia. Pero es urgente que demos una respuesta desde la comunidad, desde las organizaciones sociales, para realmente poder tener la integración de los inmigrantes y darle una posibilidad de futuro digno. Então, antes de nós começarmos o debate, vamos ver agora um VT que a produção preparou sobre o tema. Solta o VT aí, produção. Esse VT ficou muito bom, né? Principalmente essa parte que ele fala que casa é onde a gente se sente bem. De acordo com o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 2015, 63,5 milhões de pessoas ao redor do mundo saíram de suas casas por causa de perseguição, né? Isso implica em uma pessoa a cada 24 minutos saindo de suas casas por medo, por conta das guerras e conflitos armados. Esse ano, só de acordo também com o mesmo relatório, cerca de 200 milhões de pessoas saíram da região da Turquia, Líbia e Egito rumo à costa europeia. Nesse tempo, 2.510 mortes foram registradas ante as 1.885 que teve no mesmo período do ano passado. Isso tem tudo a ver com as guerras e os confrontos, conforme o Gunther falou. A crise dos refugiados está aumentando, infelizmente, o número de mortes também. Tem como a gente pensar, gente, em um mundo sem fronteiras para receber essas pessoas? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Quer começar você, Tomás? Lo primero que yo diría es que todos somos inmigrantes. El ser humano está migrando desde hace cientos de miles de años. La migración no es algo nuevo.
de África se desplazaron hacia las zonas más verdes europeas, cruzaron el estrecho de Bering desde Asia, bajaron por América. Los países más grandes de hoy se formaron por la inmigración. Los mismos Estados Unidos es el resultado de la inmigración de polacos, de irlandeses, de italianos, Argentina, Brasil. Todos los países se han formado en realidad con la inmigración, no es algo nuevo. Lo que hay es que hoy día los que migran están sufriendo una muy fuerte discriminación, tal como la que hemos visto en la película recién. Pero la migración como tal es parte de la cultura humana. Por lo tanto, nosotros debiéramos considerar que en realidad ya no somos sociedades separadas, ya no somos culturas que están separadas. Si somos una gran cultura, pues bien, tenemos que ver cómo incorporamos a las diversidades de esa cultura, valorando y respetando esas diversidades, pero al mismo tiempo siendo capaces de convivir en conjunto. Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Una gran tarea, por ejemplo, es abrir las fronteras. Hoy día los capitales circulan entre países a velocidades instantáneas. Uno quiere mover millones de dólares de un país a otro y lo hace sin ningún problema. Pero las personas tienen cada día más dificultades para trasladarse. Pues bien, tenemos que dar vuelta al asunto. Que los capitales estén más controlados y que las personas puedan circular y moverse con mayor libertad. Ese es un primer punto que yo quería aportar. Giovana? Quando pensamos em migração, eu sempre penso que o ser humano sempre vai atrás dos sonhos. Tá o tema de sobrevivência também, tanto na migração e refúgio, de fundo eu vejo que tem tema de sobrevivência, tema de sonhos, e todos nós vamos ir atrás de nossos sonhos e lutar até tentar consegui-los. Como bem falaram, o tema da migração muitas vezes é econômica, é ambiental, pode ser afetiva, algum conflito social. E no caso do refúgio, claro, tem conflitos armados, guerras, que obrigam as pessoas a desplazar-se. E vivimos em um momento onde o ser humano não é o valor central, onde o dinheiro é o valor central, o capitalismo coloca as regras. Tanto que se tem muito problema por pessoas entrando e saindo de países, mas não assim por produtos, capital. Não? Então, eu acredito que seja um momento para que os países, as pessoas, possamos refletir um pouco sobre o que é o que está sendo mais importante nesse momento como espécie. Não? Será ser humano? Acredito que não, mas acredito também que seja um momento para rever que direção vamos a tomar. Também uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, no tema de migração e refúgio, é que quando se fala de migração e refúgio, as pessoas e as notícias falam como se fosse mesa, cadeira, e nos deixam claro que são seres humanos, são pessoas. Temos muitas mulheres invisíveis, crianças, pessoas idosas, que, por exemplo, no que está acontecendo na Europa, passaram um inverno rigoroso em campamentos, sem condições mínimas de sobrevivência. E parece que cada vez as pessoas estão mais indiferentes e temos que ver imagens como de esse menino, né, que apareceu na costa, morto, para sensibilizar-nos por um pouco de tempo, porque parece que é algo alheio a nós. E, em realidade, está muito relacionado. Aqui mesmo no Brasil, as pessoas se vão atrás até seus avós, todos têm imigrantes. Incluso pessoas refugiadas por motivo de guerra, a Segunda Guerra Mundial, que fugiram aqui. Só que estamos esquecendo isso. O tema da cultura, eu acredito também que a cultura se vai transformando permanentemente. E se nós não conhecemos de onde estamos vindo, não sabemos aonde vamos. Alguém que conhece sua cultura, a valoriza, é muito mais fácil encontrar-se com outra cultura e ter um diálogo, valorizá-la, abrir-se a essa diversidade. E estamos em um momento onde parece que a globalização nos fez esquecer nossa cultura local, e o pouco que lembramos é como se fosse uma guerra para defendê-la de quem? Não? Então, acho que por agora esse seria meu aporte. Eu diria que a gente já vive num mundo sem fronteiras para as mercadorias, não para as pessoas, né? O capital circula, inclusive, por muitas ilhas, né? E circula pelo mundo todo, mas sempre passando por algumas ilhas, né? Meio curioso.
Uma coisa que eu acho que seria interessante destacar quando a gente vai falar de fronteira é que a fronteira é sempre uma questão também arbitrária, né? Ou seja, algumas pessoas traçaram uma linha que não necessariamente coincide com nem sequer a geografia, vamos dizer, do lugar. Aqui passa uma linha que nem a linha do Equador. Você vai lá, tem uma linha, né? Aqui é o norte, aqui é o sul. Tá, mas aqui é Brasil, aqui é Chile, aqui é Bolívia. Mas segundo o que, né, cara pálida? Então, tem esse fator, né? Que são linhas, de uma certa forma, também imaginárias, mas que as pessoas hoje colocam a sua cultura, a sua identidade dentro dessa linha, que é uma linha imaginária. Então isso eu acho que é uma primeira, desde o ponto de vista, vamos dizer assim, mental ou interno, interessante de observar. Uma outra coisa interessante de observar é que depois dessa saída, né, da União Europeia, que ainda nem saiu de verdade, mas essa votação que teve, que o Reino Unido sai da União Europeia, muitos jovens, indignados com essa decisão, de uma votação que foi bem polarizada, bem apertadinha, que terminou, né, decidindo pela retirada da União Europeia, começaram a atacar, como mostrou no vídeo, né, vários imigrantes que moram lá, né, culpando os imigrantes, como se a culpa de ter saído da União Europeia fosse desses imigrantes, que é uma coisa louquíssima, né, porque foram mais de 100 ataques registrados a esses imigrantes, né, por parte de jovens ingleses, sobretudo, britânicos, sei lá, e que mostra também como existe uma luta que a gente sempre fala que é a luta do penúltimo contra o último. Né? O que é a luta do penúltimo contra o último? É assim, eu estou sendo violentado, discriminado, não consigo me opor contra essa opressão, essa violência que vem, né, para cima de mim. E o que eu faço? Já que eu não consigo me rebelar com o opressor, eu descarrego a violência, vamos dizer assim, quem vem logo depois, né? Isso, por exemplo, é muito visível nos Estados Unidos. A gente tem vários amigos do movimento lá, né, da presença e tal. E alguns são argentinos e falam, aqui tem toda uma escala. Primeiro vem os brancos, depois vem os negros, depois vem os asiáticos, depois vem os brasileiros e por último vem os latinos. Eles falavam, eu falei, porra. Então, assim, tem toda uma escala onde um escalão de discriminação reproduz aquilo que ele sofre de quem está em cima com quem está embaixo. Então, por exemplo, na administração do Obama nunca se deportou tantos latinos, pessoas, sobretudo acho que da Guatemala, do México e tem mais um país que eu não recordo, de Honduras, como na administração do Obama, que era uma administração que se supunha que ia ser contra a discriminação, porque levantava toda a bandeira contra o racismo, só que eles foram super racistas com os latinos, com os indígenas. Então como que é isso, né? Você reproduz. Então essa é a primeira coisa para levantar também. Essa questão que você está falando, né, dessa linha imaginária que as pessoas tanto defendem, chega a ser um pouco absurdo a gente pensar nisso, né? A gente viu que depois do caso do Reino Desunido, a gente brincou semana passada, São Paulo levantou isso, né? Vamos nos separar, né? Vamos nos isolar do resto do mundo, construir aí a muralha da China, enfim. E a gente vê atitudes como essa prejudicando ainda mais a situação das pessoas, que elas querem uma vida melhor e para isso elas precisam mudar de onde quer que elas estejam. Então tem o caso do vilarejo na Suíça, lá que preferiu pagar uma multa de $300 mil do que receber alguns refugiados, alguns poucos. Por que isso, né? Por que não receber? O que vai atrapalhar? Ajudar esses refugiados. O que vai te atrapalhar receber algumas pessoas, né? Também teve, assim, outros casos. Agora também o Michel Temer, presidente em exercício, suspendeu as negociações para receber os refugiados da guerra civil na Síria. Então, 100 mil refugiados também estão perdendo asilo. É uma situação bem complicada. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem exemplos que não são nem um pouco humanistas, nós temos exemplos que fazem a gente ainda ter um pouco de fé no ser humano, como a prefeita de Paris, que está lá, construindo um lugar para receber as pessoas, mesmo contra o governo francês, porque ela quer dar o mínimo de condição para que essas pessoas estejam alojadas e possam estar ali, né, para construir uma vida minimamente decente. Então ela está
realmente lutando contra isso. Um outro exemplo também é na Dinamarca, que lá é proibido você dar uma carona ou refúgio para pessoas que não tenham documentos. Então, pessoas são acusadas de tráfico de pessoas e pagam multas. Teve um exemplo de uma moça que foi dar... carona, tá fazendo tráfico de pessoas. Tem um caso de uma moça, até anotei o nome dela aqui, ó, Lisbeth, que ela deu uma carona para uma família que estava com crianças e ela teve que pagar uma multa aí que deu cerca de 12 mil reais, mais a acusação de tráfico de pessoas. Só que as pessoas ajudam, mesmo assim, porque querem fazer o bem, querem ajudar. Vocês falaram, né, da questão que o capital não tem fronteiras. As empresas vão para todos os lugares do mundo, implantam suas sedes, ganham dinheiro. Né? Hoje em dia a comunicação também não tem acesso, a gente consegue falar com pessoas do mundo todo pelo computador, interage com todas as culturas, viaja para outros países querendo conhecer essas culturas. Agora, por que não receber essas pessoas não só como turistas? Por que esse problema de receber uma pessoa para morar no teu país, para tentar uma vida melhor? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Agora, o que vocês acham que é o medo? O que, na opinião de vocês, impede essa aceitação das pessoas? Agora vamos começar pelo Gunther, cada hora um começa. Eu acho que, por um lado, tem as lendas econômicas, né? Que existem alguns políticos que usam isso como cabo eleitoral, esse tipo de propaganda nacionalista, porque é uma forma, entre aspas, antiga e fácil de você criar um inimigo e dessa forma aglutinar pessoas para um bando e daí você conseguir ter votos. É a estratégia clássica da direita desde sempre. Você pega a Le Pen lá na França, você pega Bolsonaro aqui no Brasil, você pega todos os lugares, eles sempre tem que criar aí alguns inimigos e nada melhor do que um estrangeiro, que é um cara que tem um comportamento meio que você não está acostumado, usa roupas que você não está acostumado, tem às vezes uma raça diferente, então você cria ali um inimigo para ganhar capital político em cima, ganhar votos em cima. Isso é um clássico. Desde o ponto de vista das pessoas, eu acho que existe um medo a que o pessoal novo que vem, eu vejo isso muito com haitianos, chega aqui no Brasil, muita gente, eles vieram, pegaram meu emprego e não sei o quê. Antigamente se falava a mesma coisa com quem vinha do Nordeste. Vieram, pegaram meu emprego, não sei o quê. Então, quem está em cima, as elites, se aproveitam para criar bandos, né, dividir e governar. Quem está embaixo tem esse medo porque o sistema funciona assim, né, com base no medo. Eu queria primeiro lembrar que ninguém escolhe onde nascer, né? Nascemos por um acaso em cada país. No primeiro ponto, não escolhemos onde nascer. O tema do medo. Nos educam em um sistema que nos coloca medo ante o desconhecido. Poucas vezes somos incentivados a ter curiosidade, a querer conhecer esse desconhecido, porque quando você educa uma sociedade com medo, é mais fácil ser manipulada. Ela não vai questionar as coisas. Então, eu vejo assim a nível global muito como o inimigo principal, digamos, o medo que temos dentro, ao desconhecido. Também, não, que falava bem Gunther, que sempre o imigrante estrangeiro, refugiado, é visto como que ele vem a roubar empregos em todos os países. Porém, imigrante e refugiado termina fazendo o trabalho que o local não quer fazer. Porque eles têm uma questão de sobrevivência. Você chega a um país, não conhece ninguém, não tem moradia, não tem nada. Você vai fazer o que for para sobreviver. O local não vai fazer esse trabalho que o imigrante e refugiado topa fazer. Não? Por um lado. Por outro, só por colocar um exemplo, todos os países têm uma taxa de migração muito alta, né? Então, sem ir longe, o Brasil, acredito que nessa taxa de migração, os imigrantes que entram no Brasil não superam os brasileiros que saem do país. Então, também porque ninguém se coloca, se em algum momento nós poderíamos ser esses imigrantes, poderíamos ser esses refugiados. Alguém que conhecemos, com certeza, é imigrante. No mínimo, imigrante. Então, aí vem isso, tratar os demais como não quer ser tratado. Só que aí uno imagina, né, porque vive uma burbuja assim que nunca vai acontecer com ele, nunca vai acontecer com alguém da sua família. Então, e o individualismo também na sociedade, que
todas as pessoas só se estão preocupando por elas mesmas, são incentivadas por uma mídia, uma cultura individualista, a pensar só em elas e ter medo de qualquer coisa que vem de fora. E os imigrantes e refugiados, os estados sempre nos han utilizado como culpados. Se alguma coisa errada acontece no país, quem são culpados? As minorias, e começando por imigrantes e refugiados. O tema também do racismo, porque a migração e refúgio em todos os países que está presente, ela visibiliza temas que não estão bem resolvidos nessas sociedades. Sem ir longe, no Brasil, não é o mesmo ser um imigrante refugiado branco, que ser negro, que ser latino, que ter aparência árabe. Então, sim tem uma questão de racismo que estava antes dos imigrantes e refugiados, já é uma questão local. E quando vem o imigrante e o refugiado, você visibiliza isso, fica grotesco, não tem como esconder. E acontece em todos os países, não? Então, acho que esse é um pouco meu ponto de vista. Entre Estados Unidos y México hay un muro gigantesco, del que se habla muy poco, pero que es tremendamente violento. Al mismo tiempo hay unas carreteras por las que pasan cientos de miles de autos, porque a Estados Unidos sí le interesa que esos mexicanos vayan a trabajar a México, a Estados Unidos, por unos pocos dólares al día, pero de ninguna manera que se vayan a vivir. Entre Israel y Palestina hay un muro monstruoso que separa a los mismos pueblos palestinos, a madres de sus hijos, a abuelos de sus nietos. Pero Israel deja entrar palestinos, a diferencia de lo que se cree, porque les sirven como mano de obra barata. Entre las dos Coreas también hay un muro. En realidad en todo el mundo hay muros. Se ha construido un mundo de la desconfianza, un mundo en el cual se nos enseña a desconfiar del otro, a que lo único que vale es lo que cada uno puede hacer por sí mismo, un mundo individualista. Entonces, acá hay un problema con los inmigrantes y creo, como dice Giovanna, que los migrantes nos muestran los problemas de la sociedad, los reflejan, pero el problema va mucho más allá de los migrantes. En realidad, una sociedad que trata mal a los migrantes es una sociedad que trata mal a su propio pueblo también. Siempre hay una correspondencia. No es que traten bien a su gente y tratan mal a los otros. Lo que hay acá es un maltrato al ser humano que se expresa con el migrante, pero se expresa también con los niños que no tienen buena educación, con los adultos mayores que no tienen una buena jubilación, con las mujeres que son discriminadas, con la diversidad sexual que es discriminada. Es decir, vivimos una sociedad de la discriminación que la sufren también los migrantes de un modo muy duro. Pero acá tenemos que resolver no solo el problema de leyes para los migrantes. Lo que necesitamos es cambiar la mirada sobre esta sociedad. Una sociedad que ponga al ser humano como valor central va a tratar bien a sus migrantes, pero también va a tratar bien a sus ancianos, a sus niños, a sus mujeres, a la gente del campo, a los pueblos originarios. Eso es lo que tenemos hoy día como gran desafío. Y eso es lo que significa poner al ser humano como valor central, y eso es lo que significa en definitiva construir una nación humana universal. En esa nación, los migrantes efectivamente ya no se van a tener que llamar migrantes. Va a poder quedar atrás el mismo término, porque van a ser ciudadanos de esa nación humana universal. Bom, realmente é preciso a gente pensar em um mundo para as pessoas, independente de fronteiras, porque todos nós somos humanos e como humanos nós temos as mesmas necessidades. Todos nós temos os nossos sonhos, queremos construir uma vida boa para a gente, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que amamos, nossas famílias, nossos filhos, enfim, né? E lembrando que é uma situação muito dura você precisar abandonar o teu lugar, o teu lar, para ir para um lugar que você não conhece, com pessoas que você também não conhece, passando por preconceito, muitas vezes tendo que ter um emprego muito inferior àquilo que você estava acostumado. A gente viu o caso de pessoas que eram engenheiras e chegam aqui precisam ser gari, ou em qualquer lugar do mundo. Então, realmente é muito difícil. A gente precisa realmente romper com esse paradigma de fronteiras e tratar melhor as pessoas. Então, antes da gente dar um minuto de considerações finais, quero deixar aqui mais uma vez o convite para que todos vocês que estão nos assistindo
vão até o Fórum Social Mundial das Migrações, que vai acontecer do dia 7 ao dia 10 de julho na Faculdade do Zumbi dos Palmares. Tem um evento no Facebook, entrem lá. Nós, da Presença 4V, teremos uma mesa redonda sobre jornalismo em zona de conflito. Também tem o evento no Facebook. E agora 1 minuto de considerações finais para cada um de nossos convidados. Tal como dije al comienzo, creo que el Foro Mundial de Migraciones es muy importante. Y por lo mismo va a ser silenciado por los medios de comunicación oficiales. Y por lo mismo creo que es tan importante que se lo difunda. Yo me quedo con una frase que ya está dicha muchas veces, pero no por eso deja de ser importante. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Hay sistemas ilegales. Hay modelos económicos ilegítimos. Hay modelos políticos absolutamente reprochables. Pero ningún ser humano es ilegal. Cuando se expulsa a alguien, como hemos escuchado acá, de Estados Unidos a cientos de miles, lo que es ilegal es ese sistema que expulsa y que destruye esas familias. No son ilegales esos mexicanos o esos latinos en general, no son ellos los ilegales. Y eso es muy importante comprenderlo, porque la misma gente, cuando es maltratada, termina también automaltratándose. Yo creo que aquí hay que recuperar la dignidad humana. Y eso me parece que es el gran desafío de un foro como el que se está haciendo acá en Sao Paulo. Recuperar la dignidad humana, porque nadie es ilegal. Giovana? Acho que vou rescatar algo que Tommy colocou, que o tema é que os imigrantes e refugiados não queremos ser melhor tratados que aqui no caso dos brasileiros, só queremos um trato digno. Porque realmente, quando você não é tratado com dignidade, você tiram de você humanidade, você passa a ser um objeto. Não? E para nós é importante essa luta política que temos, primeiro para ser tratados com dignidade, e também em foro, acredito que seja importante, porque por primeira vez aqui, né, em São Paulo, em Brasília, vamos ter um evento deste porte tão grande, onde imigrantes, refugiados, pesquisadores, sociedade civil, vamos a poder conversar e sentar bases para uma construção, né, de uma sociedade mais justa, tomar esse caminho, essa nação humana universal a que aspiramos. Então, estão todos convidados, venham, participem, e não fiquem a parte dessa proposta que é importante para que o Brasil seja melhor, o mundo seja um lugar melhor. Vou continuar o jabá do Fórum Social Mundial das Migrações. Bom, lembrando, vão ter uma série de atividades, a gente vai estar organizando várias, né? O Thomas vai estar num dos eixos da abertura, a Giovana também vai estar num dos eixos, né? Apresentando painéis aí sobre temas bem interessantes. Vão ter, eu acho que já mais de 1.600 pessoas inscritas, parece, no fórum, vai vir gente de todas as partes do mundo. Então tá bem, acho que bem interessante mesmo pelo intercâmbio e pelas propostas, porque eu acho que essas ideias que a gente conversou aqui tem que se transformar em propostas concretas que possam ser implementadas pelos governos nacionais e pelos blocos regionais que estão se formando, né? Porque com essa questão do Reino Unido fica evidente como esse processo de regionalização já é sem volta. Agora está para ser inaugurado lá no parlamento da Unasul, né? Em Cochabamba, terra da Giovana, que vai ser interessante, né, inspirado no Parlamento Europeu. Então, esse tipo de avanços, né, que se traduzem em políticas públicas, que se traduzem na prática, na vida das pessoas, eu acho que vai construir esse mundo que a gente espera que seja um mundo mais humano e uma só nação, né, onde as pessoas possam transitar livremente. Bom, o nosso programa de hoje está chegando ao final, então fica novamente o convite para você. Quer construir um mundo sem fronteiras? Um mundo para todos? Vá até o Fórum Social das Migrações, entre na nossa página no Facebook, tem diversas informações, os cronogramas, datas, horários. Então é isso aí, gostou do programa de hoje? Curte, compartilhe, mostre para os amigos, comente, deixe a sua opinião, ajude a gente a trazer temas que sejam importantes para a discussão na sociedade. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau!